Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta terça-feira, dia de reapresentação na Toca da Raposa 2. Cruzeiro atualizou a situação do atacante Wanderson, que infelizmente não joga mais nesta temporada. Novidade, cria da Toca subindo para o profissional neste momento aí de ausências para o ataque. O técnico Leonardo Jardim ganha uma nova opção. Matheus Henrique apareceu no campo, fez corrida. Recuperação surpreendente, venda de ingressos para sábado contra o Vitória. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, começando com a venda de ingressos, que está espetacular para sábado. Teremos aí um público, eu imagino, na casa dos 50 mil torcedores, hein? O Cruzeiro já passou aí de 30 mil ingressos vendidos. A venda, como eu disse, está muito boa. Ainda tem muito ingresso para o torcedor dentro daquela promoção feita pela diretoria do Cruzeiro. E o Cruzeiro tendo aí um grande público para este compromisso diante da equipe do Vitória. Jogo importante para o Cruzeiro, hein? Para chegar aí, em caso de vitória, aos 60 pontos na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro começando a preparação para esse jogo diante do Vitória, não tendo aí os zagueiros Fabrício Bruno e Vidalba à disposição. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, duas baixas consideráveis. Ele que tem no elenco 3 zagueiros agora, para sábado. Jonathan Jesus, esse joga, João Marcelo e Gamarra. Os 3 zagueiros aí do elenco, são 5 no total. Não subiu nenhum outro da base e vamos ver o que vai fazer o Leonardo Jardim nos treinamentos da semana. Mas tem uma novidade legal que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Primeiro, o Cruzeiro atualizou o quadro do atacante Wanderson e confirmando tudo aquilo que a gente falava, apesar de ter aí uma narrativa de alguns torcedores do Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro informou que o atleta Wanderson foi diagnosticado com importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda, após sofrer trauma na partida contra o Palmeiras na noite desse domingo. A indicação para o caso é de tratamento conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Abre aspas para o Dr. Sérgio Campolina. No momento em que o atleta Wanderson sofreu trauma direto na perna direita, ele realiza um movimento de brusca desaceleração, que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses. Fecha aspas a explicação do Dr. Sérgio Campolina. O ano acabou para o Wanderson por causa dessa lesão. E a informação aí, quando eles falam músculos posteriores, o Wanderson rompeu mais de um músculo, hein? Com o movimento que ele fez. Aí deixa quem quiser brigar com a informação, tá tranquilo, não cabe mais a ninguém explicar o óbvio, o verdadeiro, né? O real, o que um médico fala. Então, mas no X principalmente, né? Tem especialista para tudo. E alguns torcedores aí do Palmeiras, eles sabem muito mais do que a medicina, a ciência, o médico, o Dr. Sérgio Campolina. Ele tá errado, o restante é que tá certo. Mas vamos lá, galera. Sobre o Wanderson, essa ausência, o Marquinhos também já tinha tido aquela lesão grave no joelho. Com isso, o Ryan Leles, ele foi chamado, teve as férias interrompidas e já treinou hoje na Toca da Raposa 2 com o elenco do Cruzeiro. É atacante, fez até muitos gols nesta temporada no Sub-20 e fica à disposição aí do técnico Leonardo Jardim para este compromisso, ou os próximos compromissos, já que o Cruzeiro tem aí as 2 ausências no ataque. E outro que também se apresentou
antecipando aí o período de férias, o Murilo Hickman, volante, passa a ficar à disposição também do técnico Leonardo Jardim para essa reta final de temporada. Ryan Leles aí então a cara nova no treinamento do Cruzeiro nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. E a boa notícia do dia ficando por conta de Matheus Henrique. Ele teve a fratura na costela e hoje realizou uma corrida no campo. Primeira vez que ele foi a campo e a informação ela melhora ainda mais. Por quê? Aquele diagnóstico inicial de fim de temporada para o Matheus Henrique, ele já não deve mais acontecer. E com isso, o atleta teria chance de ficar liberado para as semifinais da Copa do Brasil no início do mês de dezembro. É isso mesmo. Recuperação muito boa do Matheus Henrique e a possibilidade é real dele aparecer nas semifinais diante do Corinthians pela Copa do Brasil. 21-22. Ontem o colega Vene Casagrande disse que o Cruzeiro tem interesse no lateral direito Mateuzinho, jogador do Cuiabá. Inclusive, esse aqui é o tweet do Vene Casagrande. Ô, Thiago, você avançou em alguma coisa nessa conversa? Ô, HG, o que eu tenho é que o Cruzeiro, de fato, tem interesse e tem conversado. E o nosso Daniel Abreu conversou com uma pessoa do Cuiabá, que passou para ele que o Cuiabá aceita apenas vender o Mateuzinho. O valor será definido em reunião entre clube e empresários, mas ainda existe uma cautela com a negociação. O atleta tem contrato até 2030 e houve um contato até aqui de clube para clube. O Cruzeiro procurou diretamente o Cuiabá a fim de contratar o Mateuzinho, que tem 27 anos e tem contrato até 2030 com o Cuiabá. Eu tenho pelo lado do Cruzeiro que de fato existe a conversa hoje e o Cruzeiro pensa na contratação do Mateuzinho. Ô, Valotini, como é que você faz a leitura desse movimento? Cara, o Mateuzinho foi um jogador que surgiu no Criciúma, né? Ele surgiu muito bem lá, depois acaba indo para o Cuiabá. É um atleta que tem muita experiência, né? 27 anos. Não acho que esse interesse, como trouxe a informação o Thiago, signifique que o William não vai permanecer no Cruzeiro, porque o Cauã Moraes, que tem potencial, é ainda um jovem a ser desenvolvido. Então, assim, e pode ser um movimento, de repente, mais a ver com uma não permanência do Fagner ali na frente. Mas vamos observar, né? Essa época que o Thiago tanto ama, tá chegando, o mercado se aquecendo. Não, boa pra você, Thiago. Eu lamento muito que essa época esteja chegando, mas faz parte também a gente falar a respeito dessa época do futebol, do mercado. Então, é dessa maneira que eu leio o movimento, tá, HG? Uma possibilidade de saída do Fagner, não tem a ver com saída do William, mas a gente vai ver, né? Nem Game of Thrones tem tantos capítulos quanto o mercado do futebol brasileiro. Você sabe que tem um amigo nosso mesmo, jornalista de São Paulo e tal, ele me disse que o problema do futebol é quando o árbitro apita. Não. E que aí ele acaba quando o árbitro apita de novo. Não tem. E pra ele a parte mais gostosa também é o mercado. Não. Muita gente Ele fala gosta Isso aqui, eu também gosto do mercado. essa parte eu Aqui, gosto no videogame. Porque sabe o que é legal do mercado? Cara, você ficar imaginando como é que vai ser o time tal, esse jogador tal encaixando no time. É legal, acho que É por isso que eu sempre falo aqui que quando vai se aproximando do final do ano, que a bola para de rolar, aí tem uns clientes aqui que são anunciantes nossos aqui, e vários, eu já participei de várias reuniões das pessoas falarem assim: dezembro e janeiro, até fevereiro eu não gosto de fazer mídia não, porque o futebol para, querido, eu sinto informar, mas a audiência se mantém por causa do mercado. E outra coisa, eu sinto informar que o Campeonato Brasileiro começa em janeiro do ano que vem. São minhas E melhores outra coisa, já tem fila para entrar, para anunciar aqui. Eu vou começar a cobrir os que estão não vão sair. Eu vou começar a cobrir o campeonato. Já que começa em janeiro, os primeiros comentários meus vão ser lá de Porto Seguro, você sabe. Olha né? só, humilde! Sabe... Humilde, pô. Porto Ô, Seguro é Valor, humildade. O Mateuzinho, ele passou pelo Tum-Tum. É mesmo? Tum-tum daquele gramado voador, né? Ele mesmo. Ele mesmo. Tinha uma parte lá do gramado que você pisava assim e falava assim. O futebol brasileiro, nos seus clubes periféricos, tem muitos jogadores de qualidade que às vezes eles Exato. não ornam. Né? Por falta de oportunidade mesmo. O Oportunidade. interior do estado, né? O time de Divinópolis, Niterói, Pombal, tem muita gente boa, né? Quantos amigos e colegas que você não pegou e falou assim: se o fulano tivesse uma chance. Verdade. Colega seu que jogou ali, ó. Eu, Você sabe- em Divinópolis, tinha um menininho, Cabecinho. cabeçudo, canhotinho, joelhinho
bastante inchado. Tinha potencial, viu, Elton? Canelinha fina. Você sabe que quando eu estava lá em Divinópolis, eu gosto de contar essas histórias que são boas. Tem um cara que eu acho até que ele te segue também, Elias Torrent, torcedor do Atlético. Ele é muito, ele manda mensagem. Ativo. Cara, em 2007, 2008, 2009, ele mandava mensagem para mim, 7, 8, 9. Ele mandava mensagem para mim através de alguma maneira, às vezes mandava por alguma rede social, etc. Que ano que começou o Twitter, hein? 2009 já tinha um Twitter. 2009, por exemplo, já tinha Twitter. Ele mandava o Twitter, ele falava assim, você em breve estará numa TV nacional, você tem potencial para estar aqui em Belo Horizonte, daqui partir para São Paulo. Ele falava, Elias Torrent, ele falava. E, cara, antes, depois aconteceu e ele falou assim, aqui, ó, as mensagens que eu te mandei lá em 2009. E ele mandou, então isso é muito legal, cara. Levantou a plaquinha, te avisei. Levantou a plaquinha, eu te avisei. Né? Agora manda um presente aí, pô. Agora manda um pix. Agora manda um pix. Ô Caramujo, a informação veio do Vene Casagrande, né, que apura muito aí sobre o mercado. Eu acho que isso aí não vai para frente. Viu? O Cruzeiro hoje tem o William, tem o Cauã Moraes, que foi comprado, né, e que é uma aposta aí para a sequência, por ser jovem também, né, e já mostrou que tem muito potencial. A questão do Fagner ainda vai ser resolvida, né, eu acho que isso aí não vai vingar, não. E penso até que tem um fator aí que é fundamental, né? O atleta, ele foi punido por causa de envolvimento com esquema de apostas esportivas, né? Na época que ele estava no Sampaio Corrêa. Eu acho que isso aí não vai para frente. Pelo menos algumas informações aí que a gente buscou. Cruzeiro fazer proposta, acho pouco provável, viu, Caramujo? Até o interesse, não sei se o atleta foi oferecido, e aí surgiu essa história, né? Mas a apuração que a gente tem aqui é que isso aí não vai vingar, não. Vocês conhecem o jogador, Amanda e Caio, assim, viram jogando, acham que seria, tecnicamente, né, tirando esses outros fatores aí, acham que tecnicamente ele acrescentaria algo que o Cruzeiro não tem hoje? É um atleta interessante. Ele tem a sua principal característica, a questão desse jogo mais apoiado. É um atleta bem mais ofensivo, até assemelha um pouco das características do William. A sua dificuldade maior é no sistema defensivo, por incrível que pareça, apesar de ser um lateral. Tem a questão de características que chamam a atenção. É uma regularidade, embora esteja hoje numa Série B. Mas tem a regularidade, e isso também é importante, levado em consideração nesse momento. Não é um atleta que tem histórico de lesões, acho que isso é relevante também, mas tem outros fatores também que são um pouco relevantes nesse momento, né? Como citado pelo Samuel, acho que o Cruzeiro tem sim que se importar com isso, não dá para a gente fazer vista grossa nesse momento, mas de qualquer forma, eu acho que o Cauã Moraes, pela maneira, né, que o Cruzeiro buscou o atleta e trazer um outro atleta da posição como um concorrente direto ao Cauã, talvez isso não seja bom para um projeto de carreira dentro da própria instituição do Cauã, porque é jovem, precisa ser lapidado, existe toda, né, essa questão da caminhada que ele vai sim precisar passar, o Cauã Prates, mas a partir do momento que você contrata um outro atleta, a sensação que fica é que ele vai estar à frente do Cauã. E não sei se nesse momento seria interessante fazer esse tipo de manobra, né? O Mateuzinho, inclusive, ele chegou a cumprir punição mesmo, né? Ficou muito tempo afastado sem jogar, é importante ressaltar isso. Isso, muito tempo. Ô, Caio, com todo respeito, né? Com todo respeito, acho que isso aí já é um fator, assim, que não tem como você considerar, né? Quem quiser dar uma chance pro atleta depois, beleza, mas eu já não consigo. O Richard teve aqui, teve aquela história, né? Então, eu não considero, não consideraria em hipótese alguma. Com todo respeito ao jogador, a quem vai dar a chance para ele, ao que ele pode jogar,
Mas isso aí eu acho que é um fator fundamental. Com certeza, estou fechado com você. Também não consideraria uma chegada do Mateuzinho com esse contexto. É algo muito sério. Agora, falando sobre a parte técnica dele, é um cara que quando surgiu no Sampaio, eu não achava nada demais, confesso. Mas aí no Cuiabá ele conseguiu despontar bem. Hoje é um dos melhores da posição dentro da Série B. E eu até acho, porque sempre tem clube para abrir as portas, deixando algumas questões de lado. O próprio Cuiabá abriu as portas para o Mateuzinho mesmo, sabendo desse envolvimento dele com manipulação de resultados através de apostas. Enfim, eu acho que ele vai jogar em um time de Série A no ano que vem. Cuiabá de Eduardo Barros, ex-auxiliar de Fernando Diniz, caminha para não subir, né? Ainda está na briga, mas acho que o Cuiabá não vai subir. E aí eu penso que o Mateuzinho não vai permanecer por lá. Ele vai acabar indo para um time de Série A, porque é um cara que está bem na Série B, é um cara que ofensivamente é bem agudo, né? Ele tem essa vocação ofensiva mesmo, porque já atuou como meia-direita, até como ponta. Mas para mim não faria sentido. Primeiro pelo ponto fundamental que o Samuca colocou, da punição dele, mas até mesmo olhando quem o Cruzeiro tem hoje no elenco. O Cauã é um menino de vocação ofensiva. Quem viu ele no Atlético Paranaense e até quem tem visto ele no Cruzeiro sabe muito bem disso. E é um cara que tem tudo para ser muito mais jogador do que o Mateuzinho. O Mateuzinho já tem aí seus 27 anos. O Cauã ainda é muito jovem, então tem potencial para ser muito mais jogador. Compensa muito mais o Cruzeiro lapidar o que já tem, e aí contar, claro, com os outros laterais mais experientes. Eu ainda tenho uma vontade muito grande de ver o Fagner disputando uma Libertadores pelo Cruzeiro, mas para isso ele precisa ficar saudável, né? Mas enfim, compensa muito mais o Cruzeiro permanecer com o que tem, que já é muito bom, gosto da ideia de 3 laterais, do que incrementar aí o Mateuzinho e quem sabe liberar algum lateral. Então, a ideia, nem a ideia, né? O Samuca confirmou aí que isso não deve ir para frente, mas gosto do que o Cruzeiro tem hoje. Não vejo necessidade do clube fazer um movimento em torno do Mateuzinho, não. O que eu lembro muito do Mateuzinho é que ele ofensivamente ele era um jogador muito perigoso, mas defensivamente ele era muito perigoso para o time dele também. Assim, era um jogador que marcava muito mal, era meio que o mapa da mina. Se vocês falam que o William marca mal, o Mateuzinho leva isso para outro patamar, viu? Assim, é um jogador que tem uma dificuldade grande na entendimento de posicionamento defensivo. Não acho que seria uma boa, gente. Não é o momento. Se fosse o Cruzeiro de 2022, eu falaria, pô, Mateuzinho é interessante. O Cruzeiro de 2026, que deve estar na Libertadores, eu acho que não é o caso, mas o atleta está fazendo ótima Série B mesmo, e assim, que bom que ele está conseguindo dar sequência na carreira, né? Porque 600 dias punido e tudo mais, o Cuiabá deu oportunidade, que ele seja feliz na vida, mas acho que não com a nossa camisa.